Queridos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Quero compartilhar uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Enquanto você procura Mateus 13, com a permissão do nosso pastor, eu gostaria de reforçar o que eu falei na quarta-feira. A gente está tendo culto de quarta-feira aqui. E eu disse para o pessoal no final do culto que nós precisamos, irmãos, participar do que Deus está fazendo em Brodowski. Fala para alguém, você precisa participar do que Deus está fazendo em Brodowski. Amém ou não? Irmãos, Deus tem dado uma direção para esta igreja já há alguns anos sobre a conferência, né? E isso é muito importante. Eu vejo, às vezes parece que a gente está dormindo, igual Paulo falou lá em Coríntios capítulo 11, porque, se eu não me engano, a conferência lá na Lagoinha de Belo Horizonte já não tem mais convite, né, pastor? Já está encerrado. E Deus fez com que o povo que organiza essa conferência venha aqui em Brodowski, porque Ele quer fazer algo aqui em Brodowski, e você fica dormindo. Fala para esse irmão, não é possível. Amém? Fala assim, Deus quer fazer algo em Brodowski. E Deus conta com você, querido. Você precisa participar disso, amém ou não, irmão? Amém ou não, irmão? Glória a Deus, participa, faz um esforço, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Quanto que vale você ver uma alma se rendendo aos pés de Jesus? Agora imagina você receber algo que Deus quer derramar especificamente. Paulo disse a Timóteo assim, não negligencie o dom que foi dado a você por imposição de mãos. Isso significa que a unção é transferida por imposições de mãos. Imagina uma palavra liberada, uma unção feita em algo específico que está sendo orada há um ano. Será que você vai receber? Sim ou com certeza? Hein, irmão? Amém? Fala para alguém aí, vem que vai ser bênção. Mateus capítulo 13. Eu quero até compartilhar com o pastor James. Estava aqui na quarta-feira. E eu venho meio para o culto sem saber o que eu vou pregar, sabe? E Deus deu uma palavra na hora. E essa palavra queimou no meu coração, foi uma bênção. E eu dei uma meditada nela. E o Senhor disse que seria a palavra para essa manhã. Eu quero compartilhar alguns princípios com você dessa palavra. Eu quero pedir para você não fechar a sua Bíblia. Quero pedir para você continuar meditando. Nós vamos meditar em alguns versículos. E a minha oração é que o Senhor tenha misericórdia de mim e fale alguma coisa ao seu coração. Amém? Diz assim, se alguém puder colocar o pad para mim, ali. Capítulo 13, versículo 1 de Mateus diz, e tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. Amém? Olha que interessante. Muitos de nós achamos que Jesus não tinha nem casa. Né, pastor? Muitos acham que por causa daquela palavra que Jesus disse, né? O Filho do Homem. Jesus disse assim, as aves têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A gente achava, aí, Jesus não tem casa, tadinho, mora na rua. Mas Jesus tinha uma casa. E presta atenção no texto, a casa era na praia, irmão. Estava sentado junto do mar. Onde tem mar, irmão? É na praia. Fala assim, me enganaram. Porque não sei, mas quem tem casa na praia geralmente tem uma condição boa, né, pastor? Sim ou não? Vocês estão muito quietos, gente. Sim ou não? Amém? Jesus tinha uma casa na praia, olha que interessante. E Jesus gostava de se assentar, irmão. Jesus se assentou, pastor William, na praia. Me vem ao coração que Jesus está sentado, desfrutando do que o Senhor tem dado a ele. Desfrutando daquele tempo, porque tem tempo de você correr e fazer o que foi chamado, mas também tem tempo de se assentar. Há um tempo determinado para todas as coisas. Jesus está sentado, desfrutando do que o Senhor deu a ele, daquele tempo de paz. Só que Jesus nunca tinha paz, porque ele tinha um ministério a cumprir.
Olha o versículo 2. E ajuntando-se muita gente a ele, de sorte que entrando num barco, se assentou. Olha isso, Jesus se senta de novo. E toda a multidão estava em pé na praia. Jesus está sentado, e de repente vem uma multidão, porque a multidão sabe que onde Jesus está, mesmo descansando, ali haverá milagres. A multidão começa a aglomerar, pastor William, e essa multidão começa meio que jogar Jesus para o mar. Jesus entra num barco, mesmo assim ele se assenta. Sabe por quê? Não importa qual seja a urgência, a expectativa das outras pessoas, ou a pressão que os outros querem colocar em Jesus, Jesus se assenta porque ele tem um controle e domínio da situação. Quantas pessoas vêm para nós desesperada? Quantas pessoas vêm a você desesperado, gritando e querendo te colocar uma pressão que não é sua? Jesus me dá uma aula e te dá uma aula. Diz aí, se assenta, porque você de cabeça cheia vai fazer bobeira, mas você calmo e sereno te terá uma direção de Deus, e tudo será resolvido da melhor forma possível. Você precisa ser dono da sua paz. Você precisa ser dono da sua... Você precisa ser dono das suas emoções. Uma coisa que eu amo em Jesus é isso, ele não reagia, ele agia. Eu lembro de uma palavra que o pastor trouxe, maravilhosa sobre isso. Jesus, ele nunca reagiu, ele sempre agiu. É por isso que ele tinha capacidade de levar um tapa no rosto, olhar e dar um sorriso. É por isso que ele teve a capacidade de ser cuspido e orar e dizer assim, ó, perdoa porque eles não sabem o que faz, porque Jesus, ele sempre estava no controle. Jesus está dizendo, você precisa ter uma gestão da sua alma. Você precisa ter a gestão dos seus pensamentos. Você precisa ter o controle da situação. Não importa se o mundo está acabando. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, grita lá dentro, porque depois que você sair de lá, nada vai te abalar. O problema é que nós saímos para o mundo sem antes nos prostrar diante daquele que tem o controle do mundo. Jesus jamais perdeu sua calma. Jesus nunca perdeu a sua paz. Jesus nunca perdeu o seu centro, porque Jesus está no controle de todas as coisas. É por isso que a multidão vem, pastor James. Jesus se assenta de novo, porque Jesus está passando um recado com o seu ato, dizendo, eu vou atender vocês, mas é na minha hora, no meu tempo e no meu jeito. Fala para alguém aí, Jesus tem o tempo certo, viu, irmão? Dá um abraço nele aí, fala a ele, calma esse coração aí. Jesus tem a hora certa de agir. Jesus se assenta. Olha que coisa maravilhosa. E Jesus vai contar uma parábola, diga comigo, parábola. Uma história. Olha que interessante a história, você conhece a história do semeador. E ele diz, o semeador. Não um semeador, pastor William. Se eu escuto isso, eu pego na hora, o semeador. Porque o semeador não é qualquer um. Um semeador pode ser qualquer um, mas o semeador só tem um, só Jesus. O semeador saiu a semear. E semeando, uma semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves de rapina e comeram a semente. Jesus prossegue. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa,
e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Aí Jesus encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça. De repente, os discípulos, quem? Diga comigo, discípulo. Os discípulos vêm a Jesus e questionam. Essa é a característica de um discípulo, ele questiona. Daniel, como é que eu sei se eu sou discípulo ou se eu sou multidão? Você aceita tudo que te fala? Você não quer saber de nada? Você não quer saber de onde que veio isso? De onde nasceu isso? Você pode ser somente uma multidão. Outra característica da multidão: não entendeu nada, mas balança a cabeça e diz assim, ó: ah, que legal. Alguém diz glória a Deus, ele glória a Deus. Entendeu alguma coisa? Não, mas glória a Deus. Fala assim: e aí, irmão? É discípulo ou multidão? Os discípulos questionam e dizem: mestre, entendemos nada. O que é esse mistério aí? Sabe por quê? Porque os discípulos sabem que está escrito Deuteronômio 29:29. As coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Levanta a mão para o céu aí, deixa eu profetizar algo na sua vida. Deus não quer que você entre aqui e saia só com uma palavra. Ele quer que você entenda essa palavra e que mais que isso você tenha revelação, profundidade daquilo que Ele quer falar. Essa palavra tem que tocar o seu coração, porque quando ela tocar o seu coração, vai produzir frutos dignos de arrependimento. Tem alguém para dar glória para Jesus aí? Nós precisamos da revelação. Coração de discípulo é isso. Me diz qual é o caminho, me fala o que eu preciso entender. Eu não aceito sair daqui do mesmo jeito que eu cheguei. Precisamos ter coração de discípulo. Aqueles que dizem: eu só te solto quando o Senhor me entregar tudo. Lembra da mulher sirofenícia? Que clamou 3 dias: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. 3 dias, me parece que alguém clamou: Jesus, filho de Davi, e na primeira vez Jesus ouviu e disse: chama Batimeu aqui que eu vou responder ele. Qual é a diferença da mulher sirofenícia para Batimeu? Que a mulher tem que clamar 3 dias, de maneira que os discípulos têm que interceder e dizer: Jesus, está pegando mal para o Senhor, responde essa mulher. Jesus falou: chama ela, porque quando um discípulo intercede, Jesus escuta. Às vezes só está faltando você orar para aquele vizinho se converter, o seu filho ser curado, um milagre acontecer. Se você é discípulo hoje, interceda, porque Jesus vai encontrar um jeito, mas vai responder a sua oração. Você vai entender, no final nós vamos chegar lá, você vai entender. O que você quer, mulher? Jesus, a minha filha está endemoniada. Diga uma palavra e ela será curada. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí a mulher diz assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A mulher disse, Jesus virou para ela e falou: grande é a tua fé. Irmão, sabe por que Jesus não podia atender aquela mulher? Porque Jesus veio para os judeus. E a 70 semanas de Daniel estava sendo cumprida em Cristo ali. Os 490 anos estava sendo cumprido ali em Jesus. O reino milenário iria começar com Cristo ali. Mas quando Jesus atende aquela mulher, abre a janela da graça onde nós estamos até hoje. É por isso que você pode receber a graça de Deus. É por isso que você está aqui nessa manhã. É por isso que eu estou aqui. Porque Jesus atendeu aquela mulher. Jesus disse: não é lícito, eu não posso. Mas a fé daquela mulher fez com que você fosse alcançado e recebesse a palavra do reino de Deus. Jesus disse: vai. O que me assusta é que a mulher foi. Ela não disse que era migalha. Só que ela foi porque se sentia como um cachorro.
Você não é um animal de Jesus, você é filho de Deus. Jesus não tem migalha para você. E se expulsar demônio é migalha, imagina o pão que Ele tem para derramar sobre a sua vida. Fala para alguém aí, se contenta com pão, irmão. Deus tem pão para você. Deus tem pão. Por que Jesus falava por parábola? Por que o Senhor fala por parábola? Aqui nós vamos entender, vai comigo. Versículo 10. Senhor, e cercando deles os discípulos disseram-lhe: por que eles falam por parábolas? E ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Sabe por quê? Porque você que é discípulo terá revelação, e muita revelação, mas eles nunca terão. Sabe por quê? Eu vou falar por quê. Porque a multidão, pastor, gostava do pão da terra, mas rejeitava o pão do céu. Se não der glória a Deus, eu tenho que dar um tapa aqui, você não fala nada. Gostava do pão da terra, gostava dos milagres, gostava do que Deus podia fazer, mas não queria conhecer o Deus vivo. Joga a mão para cima aí, joga a mão para cima. Você vai conhecer não de ouvir falar, mas ter experiências com o Senhor. Tem alguém para dar um glória aí, receber essa palavra? Me dá uma raiva quando eu encontro uma pessoa assim, William. Mas eu lembro de 1815 quando eu orava e Jesus fazia. 1890 eu orei e curou a dor de cabeça do irmão. Meu Deus do céu, a minha Bíblia diz que Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele te usou ontem, Ele quer te usar hoje, e Ele vai continuar te usando amanhã. Mas Daniel, eu não mereço. Não é por quem você é por quem Ele é, e Ele não muda. Só importa se você quer receber e se você continua com o coração de discípulo. Tem alguém pegando o que eu estou dizendo aqui nessa manhã? A gente muda, a gente acha que é porque eu oro, acha que é porque eu jejuo. Irmão, a tua obrigação é orar. Vai lá, põe a mão e diz: Senhor, cura. Se Jesus quiser vai ser curado, se não quiser vai ser curado. Se curar, a glória é dele. Se não curar, a glória é dele também, porque você não é nada. É que a gente ora, foi curado. Nossa, que vaso poderoso. Você não tem mérito em nada, irmão. Nem na honra, nem na desonra. Tudo é para a honra do nome de Jesus. É por isso que a gente tem medo. Não vou orar lá não, porque vai que não faz. Se fizer, a honra é sua. Não é porque eu jejuo. Isso é minha obrigação. Eu fui alcançado pelo sangue. Orar é minha obrigação. A quem muito é dado, muito é cobrado. A graça exige menos ou exige mais de nós, irmãos? Exige menos ou exige mais? Porque agora está um tal na internet que tudo é graça, você não precisa mais congregar, você não precisa dar dízimo, tudo é graça. Então vamos ver se a graça exige menos ou exige mais. Na lei diz assim: se você matar alguém, você é homicida. Eu, porém, vos digo. Quando Jesus está dizendo eu, porém, vos digo, Ele está dizendo eu, porém, acrescento. Se você desejar no teu coração a morte do teu irmão, você já é homicida. Ficou mais fácil ou mais difícil você não matar um 100? Aquele tiozinho que não passa no sinal, você fala: Jesus, não vai esse irmão. Sinal da vila ali, irmão. Nossa, 3 tempos, sangue de Jesus. Fica vermelho ali, vermelho aqui, você não pode andar. Eu falo: Deus, isso aqui é um absurdo. Mas tem que ter paciência. Ficou mais fácil ou mais difícil? Sabe por que ficou mais difícil? Porque um fariseu, ele já jejuava 3 vezes por semana, não traía a esposa, dava o dízimo de tudo e não tinha o Espírito Santo. Você que tem o Espírito Santo não pode nem pensar. É para dar glória, fala: mas fala alguma coisa, irmão. Essas coisas não precisa ser. Fala assim, ó. Não é para todo mundo, irmão. Fala aí, não é para todo mundo. Diga: o reino do céu não é para todo mundo. É só para quem quer ser discípulo. Pode ser multidão.
O ato de Jesus falar por parábolas é um julgamento e ao mesmo tempo é misericórdia. Jesus falava por parábolas para eles não entenderem. Você achava que as parábolas que tinha na Bíblia era para você entender, né? Não é isso que nos ensinaram na escolinha? Jesus falava por parábolas para a gente entender, e a gente não entendia nada. Então eu sou um burro, né? Porque Jesus falava para eu entender, eu não entendo, eu sou um asno. Não, era justamente para não entender. Porque aos filhos é dado revelação, Ju. Revelação. Por que Jesus era um ato de julgamento, pastor? Porque Jesus não trazia luz. A luz é a revelação. Por que Jesus não trazia a luz? Porque eles queriam as trevas. Eles amavam as trevas. Eles não queriam conhecer a verdade. Já haviam rejeitado a verdade, que Cristo é a verdade. Eles já haviam rejeitado a verdade. Então Jesus já os julgou, dizendo: não posso revelá-los. E por que é um ato de misericórdia? Porque quanto mais profundo você conhece, mais é o julgamento. Então, para não ser uma condenação muito profunda, Cristo não revelava. Então já havia um julgamento, mas ainda era um ato de misericórdia. Quem está pegando? Mas os discípulos teriam a revelação. Porque olha o que Jesus disse: porque aquele que tem, mais lhe será dado. Irmão, se você tem, fica tranquilo, aqui é a fonte, jamais se esgotará. Pode entregar a revelação, pode dar a palavra, faz oração, porque quem está em ti é a fonte não seca. Pode entregar. O dia que Jesus parar de ser a fonte, aí acaba. Mas enquanto ele for a fonte, pastor, jamais cessará. Quem está pegando isso aí? As multidões não entendiam, e os discípulos precisam entender. Aí Jesus vai começar a revelar, vai começar a explicar a parábola. Eu vou correr porque eu preciso chegar na boa terra. Fala assim: você é a boa terra. Você vai entender. Jesus começa a dizer assim, a primeira terra, a terra junto ao caminho. Primeiro, a semente é a palavra de Deus, amém, irmão? Amém ou não? Jesus disse: a semente é a palavra de Deus. O semeador é o Cristo, que tem a palavra, que traz a palavra, que semeia a palavra. E diga: o homem, não, diga bem forte: o homem é a terra. Diga: eu sou a terra. Diga: a palavra de Deus é a semente. Os meus frutos, os arrependimentos, as minhas obras, elas dizem se o fruto é bom ou não. Amém ou não? Então Jesus disse assim, à beira do caminho, vai comigo. Versículo 18: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado ao seu coração. Quando a pessoa não entende, o maligno vem e arranca a palavra do coração. Sabe o que me escandalizou quando eu li? O diabo tem acesso ao nosso coração. E se você não entende, é por isso que o nosso culto é um culto racional. Que Romanos 12 diz, Paulo diz aos romanos, que oferecei os vossos corpos como sacrifício, que é o vosso culto racional. Eu falei isso no seminário. Ninguém acorda de manhã dizendo: nossa, que vontade de jejuar. Hoje nós sentimos uma vontade, vou ficar uns 3 dias sem comer. Alguém acontece isso com você? Passe essa unção, irmão, você é muito santo. Estou precisando, né? Ninguém acorda dizendo: nossa, hoje eu vou ler a Bíblia, vou ler uns 70 livros da Bíblia aqui. Tem 66, mas não lê tudo. Alguém acorda com essa vontade aí? Pelo amor de Deus, ninguém acorda. Sabe por que a gente vai? Porque nós entendemos que precisamos alimentar nossa alma do que é bom. Inclusive, desde o Éden até hoje,
O que define vida ou morte é da onde você decide se alimentar. Do Éden até hoje, as suas escolhas dizem se você vai viver ou morrer. Está comendo da onde, irmão? Está buscando aonde? Se Jesus não for a sua fonte, não vai ter vida. Caiu ao caminho, o diabo vem e tira. E o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Irmão, vem comigo. Jesus está dizendo: o terreno rochoso, que tem somente uma camada fina de terra, não tem acesso às profundezas, aonde tem água, aonde tem nutrientes. Jesus está dizendo: a tua experiência não pode ser rasa, a tua experiência tem que ser profunda. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa manhã? Jesus está dizendo: você não pode vir aqui se alegrar com essa palavra, mas virou as costas, se esquecer dela, não colocar em prática. Não adianta você comer só no domingo, você precisa se alimentar na segunda, na terça, na quarta. Quando você entender isso, você vai entender a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é o pão da terra, é o pão do céu. Deus tem uma palavra para você todos os dias. Outra característica de multidão: só recebe pão de discípulo. Os discípulos recebem o pão de Jesus, mas a multidão só recebe pão dos discípulos. Quem é sua fonte, irmão? Você precisa de um guru espiritual? Você precisa de alguém para dar? Eu vou lá porque a irmã é do coque de oração, revela tudo. Você está precisando se converter, entrar no teu quarto e ter uma experiência com Jesus. Está precisando se transformar num discípulo. Nós precisamos ter profundidade em Deus. Fala para alguém aí: você precisa ter profundidade em Deus, irmão. 70 anos de igreja e precisa falar o básico da fé, porque não lê a palavra, não estuda, não faz um discipulado. Jesus disse: não pode, não tem profundidade. O sol vai vir, os problemas desse mundo vão acontecer, irmão. Vai acontecer. Você sendo crente ou não sendo crente. Quinta-feira deu uma chuva que quase acabou o mundo aqui. Eu estava vindo na estrada, eu vim falando todos os salmos da Bíblia. Deus é meu refúgio e fortaleza. E fui passando. E um monte de gente parada. Eu falei: eu vou seguir. Vá 2 por hora, mas eu vou seguir. Estou indo de moto. Fui indo, cheguei em casa, irmão. Sabe por quê? Porque eu creio num Deus que libera anjos para livrar os seus. Você tem que ser louco, irmão. Você tem que ser doido. Vai para cima, porque a vitória é daqueles que chegam, e você vai chegar. Tem alguém para dizer glória a Deus aí? Mas não tem raiz. Jesus está falando, eles precisam de raiz. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e não pode frutificar. Sabe por quê? Porque João escreveu nas suas cartas: o amor ao mundo é inimizade com Deus. Paulo disse: a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, o amor ao dinheiro. É quando o que Billy Graham disse: o problema não é o homem ter dinheiro, mas é o dinheiro ter o homem. Se Jesus não for a sua fonte, você não vai continuar, você não vai frutificar, você não vai produzir frutos. E diz a palavra que as árvores serão conhecidas pelos seus frutos. Agora, desculpa eu ser um pouco duro, mas irmãos, quem aqui crê em Deus? Levanta a mão. Quem aqui ama Jesus? Quem aqui já foi para o encontro? Deixa eu ver quem já foi para o encontro. Quem aqui já está liderando célula ou participa de uma célula? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Se não participa, precisa participar. É bênção.
Agora, se a gente conhece os princípios, se a gente diz que ama a Deus, por que a gente não tem fruto? Porque Jesus não diz que nós teríamos fruto, Ele diz assim, ó, João capítulo 15, aquele que está em mim dará muito fruto. Por quê, pastor? Porque no fundo, Jesus não é nossa fonte. Aí nós precisamos rever se nós somos multidão ou se somos discípulos. Irmãos, Paulo disse assim, ó, você não pode se conformar. Você não pode se conformar. Todo mundo está dizendo, mas é assim. Jesus está dizendo, você não pode se conformar. Você tem que ser um inconformado. Inconformado com o quê? Com seus resultados. Você tem que ser inconformado. Você tem 2 discípulos na tua célula faz 30 anos. Você não vai multiplicar para pelo menos 4. Você tem 5, você não vai multiplicar para 10. Você não vai buscar, você não vai estudar, você não vai fazer algo, você não vai entrar num quarto e chorar e dizer, Jesus, me dá almas. Você não vai buscar isso. Sabe por quê? Porque você está conformado. Jesus está dizendo, não se conforme com os seus resultados. Lute. Não tenha pressa, mas lute. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mas vamos para a boa terra, para melhorar esse clima, né, pastor? Estou parecendo pastor, misericórdia. Minha mensagem é mais evangelística, né? Mas é benção. Caiu em boa terra, diga comigo, graças a Deus. Caiu em boa terra. Agora essa palavra é pra gente, né? Caiu em boa terra, tá todo mundo aqui é crente, né? Até agora você que se considera, tá, irmão? Era só para quem era multidão, você já é discípulo, né? Vamos seguir. Caiu em boa terra, mas o que me chamou a atenção é que a semente é a mesma, pastor. Diga comigo, a semente é a mesma. Diga, a terra é a mesma. A terra é boa, mas o resultado é diferente. Isso me chamou a atenção. Jesus, se a semente é a mesma, a fonte é a mesma, a terra é boa, por que um produz 100? Por que outro produz 30? E por que outro produz 60? Fala para alguém, e agora, José? Eu entendi uma coisa. Deixa eu pegar alguém aqui para profetizar na vida desse alguém. Vou pegar o pastor James aqui, que eu gosto muito dele. O pastor James, presta atenção, gente. O pastor James descobriu que ele tem uma herança para receber, pastor. É uma fazenda lá no Goiás. 2 pessoas deu glória a Deus, você viu? Se fosse ele, tinha dado glória, pastor. Mas eu vou falar de novo, quem sabe isso. O pastor recebeu uma herança, uma fazenda lá no Goiás. Foi fraco ainda, hein, irmão? Pelo amor de Deus. Ele recebeu uma herança lá. Só que aí ele chegou lá para tomar posse. Pegou os documentos e foi lá na terra. Chegou lá, olhou a terra, só que tinha um problema, a terra estava abandonada. Os moeirão tudo caído, não tinha mais cerca. A casa grande, sem porta, cheia de terra, as janelas algumas quebradas. Pergunta, ele vai abandonar a terra porque ela está abandonada? Sim ou não? Não, né? Por quê? Porque mesmo estando abandonada, tem preço, né? Jesus está dizendo, não importa a forma que você chegou aqui, eu te valorizo pelo valor que você tem. Para dar um glória melhor aí, hein? Fala para alguém, você tem valor, irmão. Alguém não dá nada por você não, mas Jesus pagou preço de sangue. Amém ou não? Você tem valor, irmão. Mas todos nós chegamos aqui arrebentados. Não sei se foi teu caso, mas eu cheguei aqui só a graça. Já sendo crente. Imagina se não fosse. Nós chegamos arrebentados. E aí Jesus veio e passou e falou o seguinte: vamos cercar essa terra aqui, vamos dar um banho de sangue nele. Jesus banhou a tua vida com o sangue dele. Te cercou, colocou os capatazes, todos os anjos para dizer assim, ó, ninguém toca, ninguém entra mais, porque agora tem dono esse trem aqui. Amém ou não? Fala para alguém, você tem dono. Só que Jesus começou a trabalhar, né, pastor? Nessa terra. Sim ou não? Você lembra, irmão, do
que Jesus precisou fazer? Dos matos que ele precisou arrancar, os carrapichos. Você lembra ou não lembra? Precisou dar um banho na casa grande. O que significa isso, Daniel? Isso significa que às vezes nós chegamos aqui, irmão, estamos acabados. Então Deus vai começar a plantar, mas não vai frutificar tudo de uma vez. Tem que dar uma adubada na terra, sim ou não? Tem que arrancar os matos, sim ou não? Mas quando você está em Cristo, mesmo um pouquinho você já começa a produzir, irmão. Você vem para Jesus, pelo menos, para nada Jesus pelo menos é 30. Parece que Jesus não entende matemática, né? 30, 60, qual que seria o próximo? 90, né? 3, 6, 9, né? Mas Jesus diz assim, ó: eu vou atuando de glória em glória. Você chegou aqui, está produzindo 30, 60, mas vai chegar um dia que eu vou chegar no 100%. Eu vou concluir a boa obra que eu comecei na sua vida. Joga essa mão para cima, eu vou profetizar. O mundo está dizendo não vale nada, não presta. Jesus está dizendo presta. Eu invisto e eu já sei que vai chegar a hora que vai valer a pena. Dá uma glória para Jesus aí, irmão. Recebe essa palavra. A gente chega aqui, tudo acabado, mas começa a produzir. Jesus fala, vai lá, faz o encontro. Você faz o encontro, você continua orando, já começa a produzir 60. Vai chegar um dia lá na eternidade que você vai chegar na estatura de varão perfeito, a imagem de Cristo Jesus. Oh, glória, dá um aplauso para Jesus aí, irmão. Mistura esse aplauso com glória a Deus. Você tem coragem? Fica de pé comigo. Fica de pé comigo. Quero chamar o ministério de louvor. Fala para alguém aí, você é terra boa. Dá um abraço nessa pessoa, diz, você é terra boa. Não importa o que o povo diz, você é terra boa. Como é que você sabe, Daniel, que você é terra, que eu sou terra boa? Você está aqui, irmão. Se não fosse terra boa, você não estava aqui não. Quem não é terra boa está dormindo, está em outra hora. Tem alguns pastores que dizem, está na internet. Mentira, brincadeira. Mas você é terra boa, você está aqui. Amém ou não? Você está na casa do Pai, você ouviu, está recebendo a palavra do reino. E na hora certa vai frutificar na sua vida. Pedi para você levantar, para você ter a sensação que está acabando, mas não acabei, tá? João capítulo 15. Versículo 7, consegue colocar aqui pra gente, Rodrigo? João 15, versículo 7 em diante. 7, 8 e 9 eu preciso encerrar aqui. Mas eu preciso que você entenda isso. Deus não tem compromisso com você. Deus não tem compromisso com Daniel. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Amém ou não amém, irmão? Se você cumprir o que está aqui vai ser abençoado. Se não cumprir vai ser amaldiçoado. É o que diz a Bíblia. A lei da semeadura é uma verdade. Só que hoje você precisa entender, ouvir as multidões ouvem, mas os discípulos aplicam e praticam o que foram ensinados. Qual que é a diferença da multidão para o discípulo? Primeiro, os discípulos ouvem. Os discípulos não escutam, eles ouvem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem. Se permaneceres em mim, não é Cristo que permanece em mim, sou eu que permaneço em Cristo. A responsabilidade é minha. Quem está pegando isso aí? Diga comigo, a responsabilidade de permanecer em Cristo é minha. Fala para alguém aí, é você mesmo, lindão. Responsabilidade de orar é você, é sua. De jejuar é sua. Não é do pastor não, é sua. Não é do teu líder não, é sua. Eu não sou abençoado, a culpa é do meu líder. Síndrome de Adão. A mulher que o Senhor me deu. O problema é que quando você dá desculpas, a culpa sempre cai em Deus, irmão. Aí vamos embora. Se permaneceres em mim, por quê? Eu tenho que permanecer em Cristo, amém? A gente só pega aqui, né? Aí pedireis o que quiseres. Se eu pedir o que quiser aqui, eu vou ser abençoado. Você permaneceu nele? Sempre tem um porém, um contudo, um entretanto, um todavia. Sempre tem.
Eu tenho que permanecer primeiro. E aí sim, porque eu sou um discípulo. E o que eu peço, Jesus faz. Amém ou não? Segue mais um para nós encerrarmos. Se eu permanecer nele, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus. Eu só sou discípulo quando eu tenho fruto, irmão. Você pode dizer que é discípulo, se você não tem fruto, a Bíblia te fala que você é mentiroso. Desculpa, é pesado, mas Jesus falou isso para mim. Eu prefiro uma verdade que te escandaliza do que uma mentira que te ilude. Porque um dos atributos da verdade é escandalizar. Você é discípulo? Quem é discípulo aqui? Diga glória a Deus. Não, diga glória a Deus. Você ficou em dúvida, irmão, só porque eu perguntei isso? Quem é discípulo aqui? Diga glória a Deus. Agora você precisa se avaliar, porque a palavra vem para me confrontar e dizer: como é que estão os meus frutos? Sabe o que Jesus está dizendo? Avalie os teus frutos, porque você é terra boa, a semente foi plantada, então permaneça, porque você vai dar muito fruto. Mais um para a gente encerrar. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. O maior fruto de todos é o amor. Jesus nos chamou para nós nos amarmos, não nos atacarmos. A palavra confronta, mas essa palavra aqui eu não estou te atacando, essa palavra confrontou a mim primeiro. Quem está pegando? É o que o pastor William disse. Antes da palavra chegar em você, irmão, já pegou o pastor que recebeu ela. Porque Jesus geralmente dá essas palavras aqui em quarto, no nosso momento de devocional. Jesus está dizendo assim, ó, para mim, Daniel, cria vergonha na sua cara e começa a dar fruto. Eu não te tirei lá da macumba, lá batendo tambor, lá nos quintos dos infernos, se existe os quintos, para você viver essa vida medíocre. Eu te chamei para ter vida próspera e vida com plenitude. Escolhe alguém, dá um abraço aí, diga: você vai dar fruto, porque Jesus te escolheu para dar fruto. Diga: pode contar comigo, pode contar comigo. Pode contar comigo, eu sou seu amigo, eu sou seu irmão, e a gente vai até o final. A gente vai dar fruto, a gente vai ganhar Brodowski para Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? A gente vai ganhar o estado de São Paulo para Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Brasil vai ter que ouvir que há um Deus nessa nação que não abre mão dos seus discípulos. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia! O Brasil vai ter que saber que é um povo que não se conforma com essa corrupção, que é um povo que não se corrompe, não aceita, mas vai orar, vai guerrear, e é um Deus que vai responder do céu a nossa oração. O Brasil vai conhecer que Jesus Cristo ainda vive, que Ele ainda reina, e Ele é o Senhor. Tem alguém para fazer barulho, dar um aplauso, fazer alguma coisa? Por que Deus me inflamou para te trazer essa palavra? Porque você precisa participar do que Deus está fazendo. Você precisa acordar. Você é um discípulo. Jesus conta com você. Só que os seus resultados dizem diretamente se você é discípulo ou não. Mas Ele acredita em nós. Ele acredita. E Ele disse: no tempo certo vai frutificar. Dá um abraço em alguém aí. Você vai orar por essa pessoa agora, enquanto o ministério de louvor. Ore por ele, ore por ele, ore por ela. Oh Jesus, oh Jesus, nós cremos na sua palavra, Senhor. A sua palavra é a verdade, Jesus. Nós cremos na sua palavra, Jesus. A sua palavra é a verdade. A sua palavra é a verdade. A sua palavra é a verdade.
Jesus. Tenha misericórdia do Brasil, Jesus. Tenha misericórdia da minha vida. Que nós possamos produzir frutos, Jesus. Que nós possamos produzir frutos para o Teu reino. Que possamos frutificar no Teu reino. Minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Os Teus olhos serão abertos. Você vai ter revelação. Você vai ter o fogo do Espírito. O Espírito Santo vai te possuir. Você vai profetizar. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, Jesus. Clame, 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 clame. Clame. Você vai dar fruto. Você vai prosperar. Somente em Ti, Deus. Eu vou construir, Deus. Tu és o meu fundamento. Nós estamos firmados em Ti, Deus. Eu vou confiar somente em Ti, Deus. Você vai dar fruto. Você vai multiplicar a tua célula. Ninguém vai saber de onde veio. Você vai dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi o Espírito Santo. Ei, dá um abraço bem apertado em alguém e diga: você é terra boa. Não deixa Satanás falar na tua cabeça, não. Você é terra boa. Ele investiu em você, Ele adubou você, Ele cuidou de você. Você é terra boa. Mas existe o tempo certo da frutificação, pastor. Existe o tempo certo da frutificação. Presta atenção nisso. Tem semente, pastor, que demora 100 anos para nascer. Mas não significa que na sua base, lá embaixo, Deus não está frutificando, não está crescendo. Não é porque você não está vendo que Deus não está trabalhando. Você não está vendo, mas Deus já está trabalhando. Ele está trabalhando na sua base. Porque quando você crescer, ninguém vai te arrancar. Às vezes você simplesmente não apareceu ainda, mas Deus está trabalhando no oculto, no secreto. Você olha, está acontecendo nada, mas lá embaixo da terra, a semente está prosperando naquilo que ela foi designada a prosperar. Entenda isso. Deus está dizendo para Brodowski: levanta essa mão que eu estou liberando uma palavra de Deus para Brodowski agora. Chegou a hora deste povo ver a semente germinar, brotar, a árvore crescer e os frutos serão conhecidos a Deus com fins da terra. A Deus com fins da terra. Tem um louco para dar um glória a Deus e aplaudir. E aplaudir. Creia, receba isso. Está na hora. É o tempo de Deus. Chegou a hora. E quando cresce, as pessoas se assustam. Deixa assustar. Quem vai fazer é Deus. Diga para alguém: continua na dependência. Quanto mais profundas as suas raízes, mais elas tocarão as águas.
Sabe por que você não morre? Sabe por que tudo parece um deserto, mas você continua florescendo? Porque as suas raízes tocaram as águas. Fala para alguém, você precisa tocar as águas. Se aprofunda, estuda a Bíblia, estuda a palavra. Davi tinha duas características, e agora eu estou falando com ministros de louvores. Davi tinha dom, diga comigo, dom. Diga bem forte, dom. Como é que Davi tinha dom? Um cara que vai na árvore, arranca, faz o seu instrumento com as mãos. Se isso não for dom, eu não sei o que é dom. Numa época que não existia instrumento, ele fez um instrumento. Ele produziu um instrumento. Diga comigo, isso é dom. A técnica é boa e é necessária, você precisa estudar. Se você vai tocar teclado, estuda teclado. Se vai estudar voz, estuda. É bom, é necessário, você precisa ser especialista. Até Satanás procurou um diferencial. A serpente era mais astuta. Se até o diabo procura um diferencial, imagina Deus. Você precisa de um diferencial. Você precisa se dedicar. Diga comigo, dom. Só que o que faz a diferença na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é a unção de Deus. Nós temos dons, técnicas. Davi tocava, mas o que expulsava o demônio era a unção que estava na vida de Davi. O dom vem de graça, mas a unção vem quando o seu caráter é transformado à imagem de Cristo Jesus. Quando você é transformado pela palavra de Deus. Nós precisamos ter a unção. E a unção só vem quando nós estamos alicerçados em Jesus. Diga para alguém, você precisa ter dom. Mas principalmente você precisa da unção de Deus. Porque o dom vai tocar o intelecto das pessoas, mas a unção vai expulsar os demônios delas. Levanta a sua mão para o céu. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos pela sua palavra. O Senhor é o nosso alicerce, o Senhor é a nossa rocha. Nós precisamos estar firmados em Ti. Nós precisamos estar em Ti, e nós queremos estar. Senhor, que a nossa vida seja uma vida de resultado, uma vida de unção, uma vida de princípios, uma vida de frutos. E que este fruto apareça, Senhor, não nas minhas palavras, mas na minha vida, nas minhas atitudes. Senhor, que nós possamos entender nesta manhã que mais do que aparecer, ou mais do que falar, é simplesmente, Senhor, permitir ser tocado pela unção do Teu Espírito. Pai, nos ajuda a prosperar, nos ajuda a produzir frutos, nos ajuda a crescer naquilo que o Senhor deseja. Se for na célula, se for no ministério, se for no louvor, porque, Senhor, estamos aqui para contribuir com a sua obra, uns com salmos, outros com cânticos, outros com palavras, mas o que importa é que a sua igreja seja edificada sobre a terra. Eu profetizo uma semana de vitória, de milagres, de provisão do céu, em nome de Jesus. E a sua vida será ainda nesta semana impactada pela glória de Deus, a unção de Deus, e os frutos se manifestarão na sua vida. Se você crer nessa palavra, aplauda glorificando o nome de Jesus. Roça chama machamba, né? E os irmãozinhos lá, o pessoal de lá, eles pegam a semente, faz uns buracos e jogam a semente, principalmente de milho, e deixa crescer. E junto cresce o mato. Eu olhei aquilo, falei para os irmãos, né? Falei, mas o que é isso? Ele falou, é roça, machamba, né? E o mato maior do que os pés de milho, né? E aí o que nasceu, o que deu, eles pegam e comem, né? A terra é boa, né? Mas a maneira de plantar, né, vai dar só aquilo ali, né? Meu pai e meus tios tinham uma fazenda e plantava cana. E aí passava o trator e faziam as leiras
quando ia plantar cana, né? O trator passava e fazia as leiras. Depois vinha um caminhão cheio de cana em cima, com os empregados em cima daquele caminhão de cana, e eles iam jogando as canas nas leiras. Porque aí você joga a cana, depois enterra e ela vai brotar, né? E o meu pai e meus tios iam a pé, atrás do caminhão, acertando as canas. E um dia eu fui, quase morri. Porque era como daqui lá na pá e voltar, ir lá e voltar, atrás daquele caminhão, numa terra fofa. Foi, pai, pelo amor de Deus, o que é isso? Né? E aí, quando a cana caía torta, ou deixava um espaço entre uma cana e outra, eles corriam lá e colocavam outra cana. Eu falei, pai, para que isso? Pelo amor de Deus, né? Isso é loucura. Ele falou, olha, se a gente não fizer isso, no final, nós vamos perder aí 3, 4 alqueires nas falhas. E nós não podemos deixar perder 3, 4 alqueires de cana. Nós temos que ajuntar as canas direitinho. E isso daí empregado não faz. Tem que ser a gente, que empregado não liga. E eles andavam dia após dia, de 5 horas da manhã até a tarde, atrás de um caminhão, acertando as canas. Eu não aguentei, querido, sinceramente, eu não aguentei. Mas a diferença está aí, né? Da produtividade, né? Na nossa vida, muitas vezes, a terra é boa, muito boa, né, varão? E a semente é melhor ainda, né? Mas tem que ser tratada, amém? Deixa Deus tratar a sua terra, porque a produção vai ser 100 por 1, amém? Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Pai, no nome de Jesus, que a tua graça e a tua unção esteja na vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Reveste a cada um, meu Pai. Os irmãos que estão aqui, Senhor, que têm permanecido, é porque são terra boa, Senhor. Ó Deus, é porque a tua palavra tem frutificado, Senhor. Mas nós não queremos 30 por 1, nós queremos 100 por 1, Pai. Ó Deus, que os teus servos, meu Pai, possam produzir frutos, ó Pai, crescer, ó Deus, e receber as tuas bênçãos em abundância, Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que o Senhor te dê frutos e o Senhor te levante com poder, graça e autoridade. Que o Senhor te dê uma semana de vitória e que a graça do Senhor te conduza e que o Espírito Santo seja o seu conselheiro, te orientando todos os momentos e te dando sabedoria, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, Deus abençoe a cada um. Amém. Abraça o irmão que está do seu lado, dê um abraço nele.